Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cybercrow e, como prometido no vídeo de Neuromancer, hoje eu vou falar sobre o subgênero Cyberpunk, sua origem e o que ele representa e a sua influência no entretenimento, na cultura pop como um todo e como estamos vivendo ele e a gente nem sequer percebeu. Então roda a vinheta. Por trás do neon e das máquinas, o cyberpunk é mais do que uma estética, é uma crítica social ao nosso mundo. O cyberpunk é um subgênero da ficção científica, que podemos definir como alta tecnologia e baixa qualidade de vida. É um mundo distópico e desigual, onde temos uma tecnologia que traz melhorias para a vida das pessoas, porém ela é mal distribuída, ela só é distribuída para quem paga. E entre essas tecnologias temos inteligências artificiais que criam vida própria, cibernética, como implantes que te transformam em armas, instrumentos de hacking que faz você entrar na internet. Temos sociedades distópicas como megacorporações que são as verdadeiras pessoas que estão no poder. O governo é só uma fachada. Temos uma desigualdade extrema que são as pessoas que não têm acesso a essas tecnologias que melhoram a vida das pessoas. Isso geralmente são os nossos protagonistas, anti-heróis, rebeldes, marginalizados, criminosos também. Temos uma ambientação urbana, mega cidades caóticas, arquiteturas com uma infraestrutura bem, como pode ser, louca, né? Você não sabe de onde começa e onde acaba. A origem do cyberpunk. E na origem do cyberpunk, antes de falar a como surgiu esse subgênero, temos que falar o contexto da época. O cyberpunk, ele surgiu... Na verdade, ele surgiu lá... Podemos dizer que ele surgiu lá na década de 20, mas a galera só percebeu ele nos anos 80. Presta atenção. Estávamos em um contexto de Guerra Fria. Como vocês sabem, os Estados Unidos é a maior potência mundial, onde estava todo mundo com medo de uma bomba nuclear cair na sua cabeça. A situação econômica do país não estava boa, a situação política do país não estava boa. Isso acarretou em pobreza e desemprego. Enquanto isso, o Japão estava tendo um boom econômico. O Japão estava indo bastante bem. Os escritores e a ficção científica estava meio que saturado do gênero de exploração espacial, que Star Wars tinha acabado de lançar. William Gibson e outros escritores, eles viram e, mano, o futuro não tá ficando legal. As histórias de ficção científica estão vendendo mais um futuro utópico do que distópico. Então eles começaram a escrever histórias com esse futuro mais distópico. Teve um avanço, sim, tecnológico na época. Contudo, parecia que eles estavam vendendo não pra melhorar a sua vida, e sim pra forçar você a comprar. Eles estavam tacando a propaganda na sua cara, tipo, compre. E não, tome isso, amigo, isso vai te ajudar. Não, eles só querem o seu dinheiro. É isso. Era uma visão pessimista desse avanço. Não tinha uma visão que esse avanço iria ajudar. Porque, tipo, lançou uma tecnologia nova e 3 meses depois saía a substituta dela. Eles meio que forçavam você a comprar. Eles não queriam o seu bem, eles só queriam o seu bolso. E como dito antes, né, os escritores viram isso tudo e perceberam que o futuro não seria legal. Então eles começaram a publicar suas histórias. O termo cyberpunk, ele foi criado pelo escritor Bruce Bethke no conto Cyberpunk, mas ele não tinha essa intenção de criar o nome do subgênero, né? A ideia dele mesmo era criar uma palavra que fosse um gênio da informática e, ao mesmo tempo, um encrenqueiro. Então ele criou essa palavra, cyberpunk, que era um conto, de um hacker encrenqueiro. Vamos explicar aqui o que era o movimento punk. O movimento punk, que foi um movimento dos anos 70, foi uma influência importante para o cyberpunk, tanto no nome quanto na filosofia do gênero. Nasceu como uma resposta à insatisfação ou ao sistema, desafiando normas sociais, políticas e econômicas, com bandas como Sex Pistols, The Clash e Ramones. Representavam essa rebeldia, contestando o controle corporativo, a desigualdade
liberdade e alienação da sociedade moderna. Cyberpunk pegou esse espírito anárquico e aplicou à ficção científica, mostrando protagonistas que vivem à margem da sociedade, enfrentando megacorporações e sistemas autoritários. A ideia de low-life, vida marginalizada, em um mundo high-tech e alto-tecnológico, reflete essa rebeldia do punk, mas em um contexto futurista. Podemos considerar 3 obras fundadoras. O filme Metrópolis, de 1927, é um cyberpunk, mas naquela época não existia, ninguém sabia do termo ou do subgênero cyberpunk, não se tinha essa noção. Hoje em dia, ele é considerado um cyberpunk. Ele é preto e branco e mudo. É uma das primeiras grandes obras da ficção científica do cinema. Metrópolis mostra uma cidade futurista dividida entre elites que vivem no topo e os operários que trabalham nas profundezas. Quando o filho do magnata descobre essa desigualdade da cidade, ele se junta a uma líder operária numa evolução ao sistema. Esse sim é o avô do cyberpunk, mas só que sem o neon, mas com a crítica social e os visuais visionários. Ele também trouxe outras coisas, tipo, que foram importantes pra ficção científica, como o cientista louco e os androids. Temos o livro Blade Runner, Androids Sonham com Carneiros Elétricos. Aí vamos dar destaque à sua adaptação de Philip K. Dick, Blade Runner de 1982, que ele trouxe a estética visual que moldou o gênero. Em uma Los Angeles sufocada por neon e poluição, caçadores de android, os Blade Runners, são pagos para aposentar replicantes. E com aposentar, eu quero me referir a matar. Agora você deve estar se perguntando, o que são os replicantes? Os replicantes são humanos que são criados em laboratório. São humanos que se consideram mais humanos que os próprios humanos. Agora você me pergunta, com que propósito os humanos criam os replicantes? Fácil, para fazer trabalho forçado, desde colonialismo até serviço militar. Aí esses replicantes acabam criando independência, querendo independência. E bom, os Blade Runners tem como trabalho eliminar esses replicantes que querem independência. Rick Deckard é um desses caçadores. Ele começa a questionar o que é ser humano ao se envolver com uma replicante. O visual é icônico, dilemas existenciais e chuva ácida para dar aquele clima. A chuva ácida vai ser praticamente algo que não desgruda do cyberpunk. A maioria das obras cyberpunk vai estar chovendo. E a mais importante entre essas 3 é o Neuromancer, que, como vocês sabem, é o meu livro favorito, que praticamente botou o cyberpunk no mapa, fez o cyberpunk ser o que conhecemos. Neuromancer, de William Gibson, é considerado o marco zero do gênero. O livro praticamente fundou o gênero. Casey, um hacker decadente, é contratado por um ex-militar e uma IA misteriosa para realizar o maior hack da história. William Gibson criou o termo cyberespaço e, como eu disse, estabeleceu o cyberpunk do jeito que a gente conhece. Aquela história. Megacorporações que estão acima do poder, governo é só uma fachada, tecnologias ultra avançadas, contudo, nem todos têm acesso, só estão na mão dos mega ricos, inteligências artificiais ultra inteligentes, que chegam a ponto de serem mais humanos que humanos. E essa questão, o que é ser humano? Humanos estão se tornando cada vez mais máquinas e máquinas estão cada vez se tornando mais humanos. E falando nisso, os temas centrais do cyberpunk. Um desses temas centrais é a relação entre humanos e máquinas, o que nos torna humanos em um mundo cada vez mais tecnológico. Bom, existem várias obras cyberpunk que trabalham com isso. Ghost in the Shell, Cyberpunk Edge Runners, e a lista vai subindo. O Ghost in the Shell, ele faz meio que uma analogia com o barco de Teseu. Você tem um barco, aí tá, você vai usando o barco, vai usando, e com o passar do tempo, você vai ter que reparar o barco. Vai tirando umas madeiras velhas, podres, e vai colocando novas. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, todas as peças do barco vão ser trocadas. Ele vai continuar o mesmo? Agora troca isso para um humano. Porque no cyberpunk a gente vê muito que eles trocam partes do corpo por implantes. Alguns é
porque, eu perdi meu braço num acidente no trabalho, vou colocar um braço biônico. Cada vez mais, isso deixa de ser uma necessidade. Isso vai começando a se tornar moda ou obrigação, como o armamento. Tipo, nossa, as ruas são tão perigosas que eu sou obrigado a amputar meu braço por um canhão. Ou sei lá, nossa, eu preciso de poder, de armamento no meu corpo inteiro. Então, vai chegando uma hora que o cara vai colocando tanto implante, que só vai sobrando do cérebro do cara. Ou, sei lá, o cara se torna mais máquina do que humano. Aí você me pergunta, ele continua humano? Não, eu te pergunto, ele continua humano ou não? Bom, você que me responde, o que é ser humano pra você? Ser humano é alguém que tem órgãos ou alguém que tem sentimentos? Bom, pros replicantes de Blade Runner, pra eles é alguém que tem sentimentos. Eles foram criados em laboratórios e etc. Exemplos de pessoas que eram humanos e se tornaram mais máquina, podemos citar o David Martinez, de Cyberpunk Edge Runners, o Robocop. No caso, o David, ele se tornou mais máquina do que humano por pura escolha. Já o Alex Murphy, o Robocop, foi peneirado e, enfim, transformaram ele no Robocop. E o controle corporativo, as megacorporações. Não é segredo que elas, obviamente, estão criticando empresas como a Amazon, a Tesla, Apple, Meta e etc. Enfim, que são corporações tão poderosas quanto o governo ou até mais. Onde o governo é só uma fachada e quem tá no poder são essas megacorporações. Onde, na verdade, você não é o consumidor, você é o produto. Eles te consomem pro benefício delas, porque elas só querem o seu dinheiro do seu bolso. E elas só beneficiam quem paga. E se você não paga, bom, você é uma engrenagem. Se você quebrar, e com quebrar eu quero dizer morrer, bom, dá pra substituir com outra, né? Com isso que vem a desigualdade social. A tecnologia avança, mas o ser humano não avança com ela. Ela avança mais do que a ética. E nem todos têm acesso a ela. Chegou um iPhone novo, mas 3 meses depois já veio um substituto. Aí os ricos já compram o substituto, mas a gente que é pobre fica com o piratão ou fica com o velho por uns bons anos. É foda. E temos aqui a realidade virtual e o hacking. O cyberespaço vira um novo campo de batalha. O cyberespaço seria a internet. Militares ficam cada vez mais na frente do computador do que no campo de batalha, onde eles usam seus drones teleguiados para atacarem e espionarem seus inimigos. Mas tem algo interessante enquanto ao cyberespaço. Bom, o cyberespaço, como eu disse, é a internet. E estamos cada vez mais dependentes da internet. Eu me lembro que quando eu era novinho, né? Acho que uns 11 anos. Eu me lembro que eu estudava puramente pelos livros. Roje em dia eu não consigo estudar sem um computador. Praticamente, gente. E eu fiz esse roteiro desse vídeo com o auxílio do ChatGPT. Eu usei o ChatGPT como uma ferramenta. E sabe, olha isso. Olha a comparação. Nós estamos cada vez mais dependentes das tecnologias. Tem pessoas que não conseguem ver vídeos completos, vídeos de 1 hora, vídeos de 20 minutos. Tem gente que vê filmes inteiros por TikToks. E tem pessoas que se radicalizam por redes sociais, que acabam não conseguindo socializar na vida real e encontram uma bolha na rede social. Essa bolha acaba levando a pessoa para um caminho não muito bom. E essa pessoa acaba fazendo atos criminosos que levam ela a fazer esses atos na vida real. E, enfim, ela pode até não fazer, mas ela pode ser levada pra loucura e pro isolamento. E uma série que reflete bem isso, que se eu não me engano, ela é cyberpunk mesmo. Ela não tem toda a estética, mas se eu não me engano, ela é cyberpunk. Anime Serious Experience Lane. Vale a pena vocês darem uma olhada. A daqui é um anime muito confuso,
isso, mas ele trabalha com isso. Na vida real, ela é toda tímida, mas quando ela entra no Wired, no cyberespaço, ela é toda social e etc. E aos poucos, ela vai se afundando e se radicalizando e se isolando. Isso é representado com o quarto dela, que antes era limpinho e que vai ficando sujo, cheio de máquinas e encharcado. Vale a pena dar uma olhada, é bem pesado, não é pra qualquer um, precisa ter estômago. E ainda falando sobre pessoas com dificuldades de se socializar, né, ainda tem pessoas que acabam se socializando, se relacionando mais do que deviam com inteligências artificiais, não só no quesito namoro, em todos os sentidos. Pode ser considerando uma inteligência artificial como um melhor amigo, ou um pai, etc. Em todos os sentidos. Contudo, uma inteligência artificial, ela vai fazer tudo o que você quer. Ela não é um ser humano de verdade, que tem defeitos, sentimentos, questões e etc. Ela vai cumprir todos os seus desejos. Ela é 100% perfeita pra você. Então, tenha isso em mente. Aí eu me pergunto, quanto tempo sobra pra isso virar um Android? Quanto tempo sobra pro chat GPT ser substituído pro Android perfeitinho assim? Bom, eu não sei. Pode demorar. No Cyberpunk isso já existe, óbvio, né? Temos exemplo disso no filme Blade Runner 2049, onde o K, né, tem uma namorada virtual. Enfim, aproveitando essa comparação que eu fiz com a vida real, influência do Cyberpunk com a vida real, né? Tecnologias que eram ficção agora são realidade. William Gibson previu muitas dessas tecnologias, como notebooks, o cyberespaço, a realidade virtual, as próteses cibernéticas, inteligência artificial, a cultura pop, como o neon, cidades superlotadas, a moda futurista e a reflexão social. O Cyberpunk nos alerta para os perigos de um mundo onde a tecnologia avança mais do que a ética. As músicas, Cyberpunk, enfim, previu muita coisa. Como vocês sabem, enfim, em todo vídeo eu vou fazer isso, então nem preciso falar. Eu estudo, leio artigos, eu sempre deixo minhas fontes na descrição. E as minhas fontes, algumas elas disseram que o Cyberpunk morreu. Todas essas minhas fontes que disseram isso eram antes de 2020. Eram da década de 2010. Aí chegou a década de 2020, calaram a boca. Porque tivemos meio que com a pandemia, teve toda uma crise, etc. E parece que mesmo após a pandemia, parece que essa crise não acabou. E estamos tendo também um boom tecnológico. Então meio que tivemos um revival do gênero. E ainda mais com o Cyberpunk 2077, que apesar dos erros vergonhosos, ele renovou o interesse, ele trouxe de volta ao mainstream. E estamos vivendo em um mundo que está cada vez mais parecido com o Cyberpunk. O gênero está mais relevante do que nunca. E pra você, o Cyberpunk ainda é ficção ou já estamos vivendo uma distopia high-tech? Na minha opinião, desculpa o pessimismo, mas sim, pra mim o Cyberpunk já é realidade, não do jeito que vemos nos filmes, livros e etc, mas sim, já estamos vivendo no Cyberpunk, pra falar a verdade. Por isso o título desse vídeo, Cyberpunk é a ficção que se tornou realidade. Enfim... E antes de encerrar o vídeo, eu quero indicar alguns filmes, séries, livros e joguinhos de videogame. Vamos começar com os filmes e séries. Blade Runner e Blade Runner 2049. Eu já dei uma sinopse do Blade Runner, então vou dar a do Blade Runner 2049. Mas antes, eu recomendo que antes de você ver o 2049, veja o curta Blade Runner 2022 Blackout. Ele se passa antes do 2049. E é um curta bem curto, de uns 15 minutos, mas tem umas referências dele no 2049 que é bem... que dá um tempero a mais na hora de ver o 2049. Aqui vai a sinopse do filme, do Blade Runner 2049. Décadas depois do original, seguimos o Agente K, um replicante que descobre um segredo capaz de mudar tudo sobre humanos e replicantes. A busca por identidade continua, mas agora com uma camada filosófica e visual de tirar o fôlego. Uma
uma continuação ou que honra o legado do original e ainda expande o mundo com força. Outra recomendação, essa é um dos meus animes favoritos, se não o meu favorito, Ghost in the Shell, de 1995. A Major Motoko Kusanagi é uma ciborgue da força policial que persegue um hacker conhecido como Mestre dos Fantoches. Mas quando ela investiga, mais ela questiona sua própria existência. Um clássico anime que mistura ação e filosofia e debates profundos sobre consciência, alma e identidade em um corpo digital. Dread de 2012. Esse eu acho do caralho. Em uma mega cidade tomada pela violência, os juízes são polícia, júri e execução. O juiz Dredd, impiedoso e implacável, é encarregado de eliminar uma nova droga chamada Slow-Mo, um banho de sangue brutal e estilizado, com um tom sujo urbano que conversa muito com o espírito do cyberpunk. Dredd de 2012 conversa bastante com o Low Life. E, bom, esses eu acho que a grande maioria de vocês que estão vendo esse vídeo conhecem. Cyberpunk Edge Runners. No mesmo universo de Cyberpunk 2077, a série segue David, um jovem de rua que se envolve com um grupo de mercenários, conhecido como Edge Runners. Entre implantes cibernéticos e caos urbanos, a série entrega emoção, violência e crítica social. Tudo com o visual estonteante e coração partido. Então, já foi anunciada uma segunda temporada, mas não é uma continuação. É outra história, com outros personagens e outros protagonistas. É uma expansão do universo. Aparentemente, Cyberpunk Edge Runners vai ser uma antologia. Jogos, eu não joguei 2 desses jogos, mas obviamente eu tenho interesse, pretendo jogar quem sabe um dia, mas eu joguei um deles, que pra mim é uma obra de arte. O primeiro deles é obviamente Cyberpunk 2077, que apesar dos problemas iniciais vergonhosos, trouxe o gênero de volta ao mainstream, como eu disse antes. Em Night City, uma megalópolis onde tudo é vendido, incluindo partes do seu corpo, você joga com V, ou AV. Um ou uma mercenária que acaba com um biochip contendo a consciência de Johnny Silverhand, um roqueiro rebelde interpretado por Keanu Reeves. Um RPG tenso com dilemas morais, ação e uma eterna pergunta: até onde você vai para ser alguém? Deus Ex explora um dilema ético da cibernética num futuro de conspirações, cibernética e controle corporativo. Você controla agentes aumentados, meio humanos, meio máquina, que se movem entre política, espionagem e revolução. Deus Ex é cyberpunk puro, liberdade de escolha, crítica social, tecnologia que cobra um preço. Esse daqui eu joguei e eu joguei 2 vezes e pretendo jogar uma terceira. Virtualverse, um mundo dominado por uma realidade aumentada e IA, onde as pessoas vivem mais no digital do que na vida real. Você é Nathan, um hacker underground tentando encontrar sua namorada desaparecida, enquanto descobre uma conspiração bizarra. Pixel art, mais synthwave, mais crítica ao vício tecnológico, igual um triple cyberpunk raiz. Agora aos livros. Só recomendar os que eu li até o momento. Bom, o primeiro é Neuromancer, óbvio. Vou falar de novo. Vou ver lá a resenha de Neuromancer que eu fiz. E Count Zero, que eu também pretendo fazer uma resenha aqui. Count Zero é a continuação espiritual de Neuromancer, lembrando que a trilogia Sprawl é antológica. Os 3 livros são histórias diferentes. 3 histórias paralelas. Um mercenário, uma artista e um jovem hacker se entrelaçam em um mundo controlado por corporações e inteligências artificiais que se comportam como deuses do voodoo. Mais uma viagem densa no cyberespaço de William Gibson. E vamos encerrar por aqui. Falamos sobre a origem, temas e influência do cyberpunk, mas o mais importante é como ele nos faz refletir sobre o mundo em que vivemos. Qual é a sua obra cyberpunk favorita? O que você acha do gênero? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, não esqueça de curtir, se inscrever, me seguir nas outras redes sociais e compartilha pra quem ama ficção científica ou qualquer outro tipo de ficção. E é isso. Eu sou Cybercrow e até a próxima.